Olá pessoal, tudo bem? Este é o terceiro vídeo da sequência de 3 vídeos em que eu falo sobre os impostos. Nos vídeos anteriores eu falei do IPTU, do IPVA, falei do imposto de renda, também falei do IPI, do ICMS, do ISS. Pois bem, hoje é a vez de falar do IOF, do PIS, do COFINS e de mais alguns. Vamos encarar? Pessoal, mexeu com o dinheiro dos outros, vai ter que pagar IOF. A sigla IOF significa Imposto sobre Movimentações Financeiras. E assim como o IPI, o IOF é um imposto criado para ajudar o governo a controlar a economia. Então, os percentuais que são cobrados de IOF variam conforme a operação que é realizada. E esses percentuais podem mudar a qualquer momento. É exatamente para que o governo consiga controlar a procura e a oferta de crédito. Imagine que você precisou usar R$1.000 do seu cheque especial, hoje, tá? Bom, o dinheiro não era seu, era do banco, concorda? Então, aí já vai incidir uma porcentagem, só pelo fato de você ter feito esse empréstimo, de 0,38%. Então, você vai ter que pagar R$3,80 por ter pego esses R$1.000. E você ainda vai pagar mais um percentualzinho por dia por estar usando esse dinheiro. Agora, isso eu não estou contando com a taxa que o banco vai cobrar por você ter usado o dinheiro dele, né? A taxa do banco. Se você não pagar a fatura do cartão de crédito, vai acontecer a mesma coisa, porque quando você não paga, é como se você estivesse usando o dinheiro que seria da empresa do cartão. Suponha agora que você está querendo comprar R$10.000 de dólares para você poder ir viajar. Você vai pagar uma porcentagem diferente, agora de 1,1%. Então, dos R$10.000, você vai ter que pagar R$110 de IOF. Agora, é diferente se você quiser gastar os R$10.000 lá fora. Por quê? Porque lá no exterior, você vai usar, por exemplo, um cartão de crédito ou um cartão de débito e o percentual muda para compras no exterior. Sobe para 6,38%. Então, dos R$10.000 que você iria gastar, você vai pagar 638 de IOF. E é assim que funciona. Vai financiar um carro, vai fazer um seguro de vida, vai investir em ouro, você tem que pagar o IOF. A gente não dá muita bola para esse tipo de imposto, porque não é a gente que recolhe. Quem recolhe são as empresas que concedem o crédito para a gente. Mas olha, tem uma forma de você evitar de pagar o IOF. Se você comprar à vista ou parcelado sem juros no cartão, aí não incide IOF. E se você usar aqueles cartões que as lojas oferecem também, aí também não tem incidência de IOF. Então, fica a dica. Agora vamos falar de outro imposto. Vamos falar do ITBI. Muita sigla, né? Mas vamos lá. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Depois eu explico melhor por que chama-se intervivos. Mas esse imposto você vai ter que pagar quando você for comprar um imóvel. No município de São Paulo, por exemplo, a taxa de ITBI é de aproximadamente uns 3%. Então é mais ou menos assim, se você for comprar um imóvel de 600 mil, por exemplo, você aplicar essa taxa, você vai ter que pagar uns 18 mil de ITBI para o município. E tem uma coisa curiosa. Mesmo que você venha comprar um apartamento ou uma casa que ainda esteja na planta, o pagamento do ITBI ainda assim é obrigatório. E nesse caso vai ser feito sobre o valor que o imóvel teria se tivesse pronto, tá bom? Então, presta atenção nisso. Se você vier comprar um imóvel, além de você ter que pagar o preço do próprio imóvel, além daqueles custos que você vai ter com cartório, de registro e escritura, e além da taxa que você vai ter que pagar para o corretor, você vai ter que pagar esse imposto aí, o ITBI. Então, põe isso no seu orçamento que não é tão barato não. Bom, eu tinha falado para vocês agora há pouco que o ITBI era um imposto intervivos, né? Então, agora eu vou falar de outro imposto, que é o ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens e Direitos. Então, eu falei que lá era intervivos, né? Nesse primeiro caso aqui, ocorreu a morte de alguém.
E com essa morte, alguns bens irão para outra pessoa, certo? Pode ser, por exemplo, uma herança para os filhos. Por isso que é causa mortes, entendeu? Agora, no segundo caso, que a gente fala de doação, aí pode ser inter vivos. E de qualquer jeito, quem vai ter que pagar esse ITCMD é a pessoa que vai ficar com o bem, que vai ficar com o valor. Dependendo do bem, pode ser até isento, isso tudo depende de lei, mas enfim. O percentual não pode passar de 8%, tá? Então, até 8% pode ser. E enquanto aquele primeiro imposto ia para o município, este aqui vai para o Estado. Pessoal, tem mais impostos ainda. Eu já falei de imposto sobre patrimônio, imposto sobre renda, imposto sobre consumo, imposto sobre operação financeira, imposto sobre transmissão de bens intervivos, de doação, mas tem ainda os impostos sobre comércio exterior. Mas aqui não tem muito segredo. Importou, vai ter que pagar. Exportou mercadoria, vai ter que pagar. E ainda tem um imposto que nem está regulamentado, mas que existe na Constituição, que é o imposto sobre grandes fortunas. Agora vamos falar rapidamente das contribuições sociais, que parecem impostos, mas não são. Lembra que eu falei que o dinheiro do imposto ia tudo para um caixa único e depois o governo ia ver onde ia gastar esse dinheiro? Então, no caso de uma contribuição social, esse valor arrecadado tem uma destinação específica. Primeiro eu vou falar do PIS e do PASEP. Ambos são contribuições que financiam o seu seguro-desemprego e os seus abonos salariais. Funciona mais ou menos como uma segurança para o seu fundo de garantia. A sigla PIS significa Programa de Integração Social. Esse valor do PIS serve para pagar os funcionários que estão no regime da CLT. Mas quem paga não é você, quem paga é o empregador e quem administra é a Caixa Econômica Federal. Por isso que quando você vai lá na Caixa Econômica, os caras pedem o seu número do PIS, para identificar esse valor. Agora tem também o PASEP, né? PASEP significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Este PASEP aqui já é para pagar funcionário público. Quem paga são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E quem administra esse dinheiro já não é a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil. Pessoal, vamos falar agora do COFINS. COFINS é a sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Aqui funciona mais ou menos assim. Todas as empresas brasileiras são obrigadas a pagar essa contribuição para ajudar o governo a financiar esses programas de seguridade social. Por exemplo, dinheiro da Previdência, dinheiro de assistência social, saúde pública. Essa contribuição ela é baseada nos rendimentos anuais de cada empresa e por isso o percentual varia bastante. Só não paga o COFINS as pequenas empresas, aquelas microempresas, se elas estiverem registradas lá no Simples Nacional. Mas o resto paga. Bom, agora chegou a hora de falar do INSS. O que significa isso? Instituto Nacional do Seguro Social. Esse aí é o dinheiro arrecadado que vai para auxílio doença, para pagar auxílio acidente, auxílio maternidade. Aqui, tanto você como o seu empregador tem que pagar INSS. A questão é a seguinte, o empregador vai pagar mais ou menos 20% sobre o que ele te paga de salário. E você vai pagar mais ou menos 8% sobre o seu salário. Mas isso depende, quanto maior é o salário, maior é o percentual. Só que não é você que recolhe não, quem recolhe é o empregador. Agora vamos falar do FGTS. FGTS é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Esse fundo foi criado pelo governo para amparar os trabalhadores em hipóteses de encerramento de relação de emprego. Ele não é descontado do seu salário. O empregador é que tem que pagar. E ele paga 8% em cima daquilo que ele te paga. É uma obrigação dele. Só que o curioso é que esse dinheiro é seu, mas fica numa conta da Caixa Econômica Federal. E o governo vai usando ele. É como se fosse uma espécie de poupança forçada, entendeu? Você vai retirar em caso de doença grave, depois que você sai do emprego e assim por diante. Bom, pessoal, fora os impostos e as contribuições sociais, ainda tem as taxas que a gente paga para o Estado. Essas taxas são uma espécie de tributo que você paga, mas só de uma forma pontual, quando você precisa de um serviço específico que o Estado preste para você.
Por exemplo, você precisa de emissão de documento, você precisa de uma taxa de licenciamento de publicidade, um alvará de funcionamento, você precisa pagar a sua taxa anual de licenciamento de veículo. É isso aí. Teria muito mais a ser dito sobre o dinheiro que a gente tem que dar para o Estado, viu? Tem os emolumentos que a gente paga quando vai num cartório, tem as custas processuais quando a gente movimenta o judiciário. E se você mora em áreas que pertencem à União, aí tem mais coisa a pagar. Por exemplo, uma pessoa mora no bairro aqui do Alphaville, aqui em São Paulo, ou mora numa região litorânea, que se chama, a gente fala de terras de marinha. Então, essas pessoas vão ter que pagar uma taxa de foro ou uma taxa de ocupação e se transferirem ainda esse domínio dessa terra, eles teriam que pagar ainda uma outra taxa que chamaria laudêmio. Bom, pessoal, nesses 3 vídeos eu tentei mostrar para vocês um pouco da carga tributária que a gente paga para o Estado. É muito? É pouco? Bom, você já deve ter ouvido dizer que a gente trabalha 4 a 5 meses para pagar impostos, né? Mas para você avaliar se o imposto é muito ou pouco, tem que avaliar a qualidade dos serviços que o governo devolve para a gente. Mas isso é outro assunto, né? Bom, enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês, facilitando um pouco aí a questão dos impostos. E eu espero que você acompanhe aí os vídeos do Facilitando o Direito. Semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.